tarde, pessoal. Então, vamos lá com esse grande programa que representa o samba, que é o programa Fala Paixão. E a gente já inicia esse programa com a gatíssima da Aline, dançando dentro do carro, curtindo o sambão. Essa gata que também representa o samba junto com a Drica, a nossa nega careca, a nossa nega gatíssima. E com o Caco, nosso apresentador. Tudo bem com você, Caco e Drica? Tudo nessa paz, tudo tranquilo. E como você já disse, não tinha como não começar com elas, né? Estamos aí com a Aline Tobi. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada pela participação, pela pergunta. E o nosso Aline, vice-presidente do Ocupa, que hoje nós vamos falar de carnaval de rua, gente. Tem muita coisa boa por aí. E o nosso presidente, Pedro Anacleto, presidente do Ocupa, Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. É isso aí, gente. Mas nós não podemos deixar de falar, na verdade, do nosso concurso Canta a Paixão, que se encerrou a semana passada. Gente, muito obrigado pelas mensagens, os carinhos que vocês deram aí, o retorno gratificante. Deixar aqui os parabéns a todos os participantes, mas em especial a grande vencedora que está fazendo um barulho gigantesco em Morro de Mangueira. Parabéns, Jaque Guedes, Duque Santos e Dudu Ramos, essa parceria aí maravilhosa do Samba 2, que logo vai estar fazendo parte, gente. Nesse mês de setembro vai ter muita novidade. E essa parceria logo vai estar aí com a vinhetinha aí da abertura, a identidade musical do programa Fala Paixão. Eu já ia quase falando de frente, mas olha, Fala Paixão. E Drica, por favor, apresente melhor, que nada como essa voz e esse toque para apresentar esse casal maravilhoso aí, certo? Que vão representar aí a cara do carnaval de rua da cidade de São Paulo. Olha que resposta! Nossa, muita responsabilidade. E assim, hoje a gente vai estar falando, né, explanando algumas situações que acho que tem muitas pessoas que estão tentando entender o que é o Ocupa, né? E qual vai ser realmente a responsabilidade ou o trabalho que ele vai estar fazendo com os blocos de ruas ou o carnaval de rua, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de estar falando aí hoje com o Pedro e com a Aline, né? Já tivemos essa oportunidade anteriormente, mas na época ainda não tinha o Ocupa, então hoje o Ocupa já está aí, bebezinho, mas já está aí, já fazendo, causando muito barulho e vai fazer uma grande diferença, não é isso, Caco? Sem dúvida, sem dúvida. Então, Pedro, vamos começar contigo, meu querido, dizendo sobre o Ocupa, porque a última vez, no mês de julho que eles estiveram aqui, e eu fazendo parte dessa família, com grande orgulho, era DCL ainda, certo? E fale dessa mudança do DCL para o Ocupa e explique o que está acontecendo aí no mundo do carnaval e o porquê dessa reivindicação aí, esse surgimento do Ocupa. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, mais um convite. É tão importante a gente ter direção, por exemplo, como o GPS da nossa vice-presidente Aline. É importante a gente ter uma direção. Quando a gente tem uma direção no Carnaval de São Paulo, as coisas fluem de uma forma mais fácil. É verdadeiramente como um GPS mesmo, dando direções para que a gente possa encontrar melhores soluções para o Carnaval de São Paulo. O DCL, que é o Ocupa, né? Na verdade, só teve um nome oficializado. É mais ou menos um bebezinho, nasce sem nome e depois os pais discutem aí qual que é o melhor nome para ele ser um grande homem, uma grande mulher na sociedade. E assim nasceu o Ocupa. O Ocupa nasceu como DCL, um bebezinho recém-nascido, não tinha exatamente um nome específico, e os pais aqui presentes, né? A Aline e a nossa diretoria que com certeza está assistindo, Caco e mais a massa que está apoiando o Ocupa, decidiram por ser Ocupa. E por que Ocupa? Todo pai quer um nome forte, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, decidiram meu nome por Pedro Marcelo. Meu pai queria Pedro, minha mãe queria Marcelo. É uma história espírita, mas um dia eu conto com mais calma isso daí para vocês. E aí ficou Pedro Marcelo, um nome forte, e acredito que assim nasceu também o Ocupa, com um nome forte. Porque quando você tem um nome forte, você já nasce representando, né? E Ocupa nasceu para ocupar mesmo, para ocupar a mente das pessoas com soluções, para ocupar
espaço nas ruas, que o espaço é público e deve ser, de fato, ocupado. Inclusive, nós temos ouvido muitas situações aí. Quero mandar um abraço aí para o pessoal do Arrastão, que está abrindo a nossa mente também, porque a rua é de todos, sim, e a gente precisa pensar para todos. Se existe não existe uma fórmula mágica para isso. Na verdade, o que existe é um diálogo, e o Ocupa nasceu para isso, para provocar esse diálogo. Eu estou muito feliz, acho que dá para ver na minha cara, pelo seguinte, o Carnaval de Rua de São Paulo não estava nem sendo discutido, e o Ocupa fez um negócio, rapaz, que está todo mundo agora discutindo, todo mundo fazendo ação, assim, está muito bonito de se ver o Carnaval de Rua se mobilizar. E nós demos o primeiro passo, mas é só o primeiro passo. Sem a força das outras entidades, a gente não consegue nada. Por isso que ontem nós fizemos uma reunião muito importante, a gente vai falar um pouco mais disso aqui daqui a pouco, quando tiver oportunidade. Muito obrigado mesmo, agradeço a Deus, a minha família e a família Ocupa, que está acreditando nesse novo modelo aí, nessa continuidade do Carnaval de São Paulo, modernizando sem perder as raízes. Maravilha, perfeito. E é isso, né, Drica? Assim, nós que nos sentimos honrados assim, de estar fazendo parte, como Bloco Paixão Mangueirense, certo? Do corpo diretivo e dessa pasta da mulher, do conselho, enfim, que nós colocamos a representatividade feminina e, como costumo dizer, é uma das bandeiras do Bloco Paixão Mangueirense. A luta por igualdade, dentre em especial raça e gênero. Gente, porque, infelizmente, é uma triste realidade que, em pleno século XXI, ainda vivemos, certo? E não posso deixar de frisar, quero parabenizar a Aline, certo, como pré-candidata, e boa sorte, Aline, na trajetória. Agora eu entendi o porquê que você está em movimento, literalmente falando. Desejamos a você boa sorte aí nos seus trabalhos. E é isso que nós precisamos, representatividade. E o voto identitário, ele é muito importante. E a necessidade disso, né? E quando nós falamos de identidade, nós somos multi, gente, em todos os sentidos. Certo? A Aline como uma mulher negra, a Aline como do carnaval, a Aline... Então, é muito importante, nós vamos estar conversando melhor, como já foi mencionado, como o Pedro disse. Mas, Drica, agora direcione aí para a Aline, porque senão eu me empolgo aqui na questão feminina, da questão de raça, e, claro, a nossa bandeira carnaval, e hoje nós viemos para falar de carnaval. Exatamente. Não só a nossa bandeira, como a gente está muito satisfeito em estar participando do Ocupa, que também traz isso com ele, né? E vai ser uma grande mudança. E com a Aline, a vice-presidente, que aí tem seu horário apertadíssimo, que eu sei que logo hoje ela vai ter que responder algumas questões e logo vai ter que sair, porque ela tem uma outra reunião. Eu gostaria que a Aline falasse sobre o manifesto e sobre essa representatividade da mulher no Carnaval de Rua. Perfeito. Não, primeiro, boa tarde para geral. Drica, é sempre um prazer estar com você, essa beleza estonteante que é essa mulher, meu Deus! E também com os meus colegas, meus parceiros. Pedro, eu e o Pedro, a gente é uma dupla de dois. Ele batuque e eu sambo, porque não tem como começar esse programa maravilhoso nessa energia. E eu acho que o Ocupa, ele está vindo num movimento... O Pedro falou uma coisa que é muito bacana. Ele deu start no movimento. Não estava se falando do Carnaval de Rua. A Liga das Escolas de Samba, ela conseguiu se organizar e já protocolar uma data, mesmo no período de pandemia. Não, o Carnaval vai ser em junho, julho. Está aqui o nosso dinheiro. E o Carnaval de Rua? E os blocos? Onde é que ficaram nisso? E aí, com esse movimento, com o nascimento do Ocupa, você vê pouco tempo, 2 meses, né, Caco? Você falou que fez a data certinha, que a gente estava aqui na gestação desse bebê. Agora, esse bebê ele já está engatinhando, a gente está com o estatuto organizado, a gente está conversando e fazendo o mais importante, praticando o movimento de escuta. O Ocupa, ele não é uma entidade que nasceu para ditar regras. Ele é uma entidade que nasceu para organizar as regras que já existem, porque elas estão postas, e a gente precisa participar delas. Blocos pequenos, blocos grandes, o que a gente precisa, a intenção é agregar. Então,
é mais do que um prazer participar do Ocupa, ainda mais nesse movimento, que é um movimento de carnaval. Depois da nossa reunião de ontem, que o Pedro vai conseguir explanar um pouquinho, mas o que ficou claro para mim, que agora vários outros movimentos vão surgir. E isso não é ruim, isso é muito bom. É importante que as pessoas se movimentem, porque é ruim ser sozinho. E aí vamos junto, vamos organizar tudo isso junto. O importante é começar. A gente não quer ser o único, a gente quer fazer legal, bonito, bacana e que seja plural, que agrade todo mundo. E nessa, a gente tem poucas, sabe, Drica? Ontem eu ainda falei na reunião, poxa, mas estou eu aqui de novo, única mulher, tal. A gente tem um movimento de mulheres de carnaval que queriam participar, tiveram problema, não conseguiram participar. E a importância da mulher no carnaval, ela é gigante. Historicamente, a gente tem a mulata do carnaval, né? E aí a gente só entende que a mulher no carnaval, ela só serve para ser a passista. E não é isso, tá aí a Adri com exemplo. Tá aqui eu que sou presidente de um bloco, o bloco da Tia Ruth da Cachoeirinha, que a gente faz muita coisa, a gente faz ação social. Tô eu aqui, vice-presidente do Ocupa. Eu não tô atrás e nem na frente do Pedro, eu tô do lado. E eu tô do lado do Caco, eu tô do lado do Chicão, eu tô do lado do Humberto, eu tô do lado de todos os meus companheiros dessa chapa. A ideia é a gente conseguir colocar voz e ouvir. A gente fala que o problema do feminismo é só das mulheres. Não, a gente precisa da luta, da mesma maneira que é o racismo. A gente precisa de todo mundo nessa onda para a gente conseguir acabar com ela. Então, a nossa importância é sumária. Nossa, isso mesmo, Aline. Falou. Depois de tudo isso, belíssimo. Belíssimo. Até teve uma das reuniões também que eu participei, e até falei com o Pedro, eu entrei aqui na sala, mas eu vim aqui só para dar uma curiada. Isso realmente tinha só eu de mulher lá na sala, e fica realmente em falta, porque eu estou procurando agregar, conhecer melhor as situações, as funções, para a gente poder sempre estar debatendo e levando isso na falta de uma ou outra entidade para poder estar falando. Então, a gente pega essa informação e leva. E é bem isso mesmo. Precisa realmente de ter mais mulher nesse movimento para a gente poder estar colocando as nossas ideias, né, o dedinho lá feminino, colocando, porque é uma ajuda, é uma visão melhor, talvez, né, em algumas situações. Então, assim, precisa realmente da mulher no meio também, né, Caco? Não temos dúvida disso, né, Pedro? Desde o início, nós falamos bastante sobre a participação da mulher. Foi feito, a Aline sabe disso, o quanto chamamos e o quanto sabemos, o quão necessário é, porque você mencionou sobre a mulata, mas isso é uma das grandes lutas que nós vamos conseguir tirar essa imagem, porque assim, não deve apagar e nem esquecer, certo? Que existiu, certo? Esse tema, assim como cabrochas e outras coisas, nós não podemos esquecer das mulatas. Elas fazem, sim, parte da história do carnaval. Mas agora o que a gente quer das mulheres é um novo cenário, é um novo espaço onde elas caminhem sempre junto com a gente, como mencionou muito bem a Aline, lado a lado. Lado a lado, exatamente. Então, essa coisa da rainha do carnaval tem que permanecer, porque é uma história, mas não... e nossa rainha, ela desenha isso muito bem, certo? O papel, o porquê da rainha, certo? É uma história muito bonita que tem que deixar, para começar, de ser comercializado e voltar à questão da história, a questão cultural, certo? De cada simbologia do carnaval, desde o estandarte ou pavilhão até toda essa história e os setores, enfim, de um bloco. Mas, Pedro, quero saber aí também de você, meu irmão, em relação a essa questão de raça e gênero e as outras bandeiras, como que está isso montado dentro do Ocupa? Olha que muito louco, né, meu? Quando a gente fala de pastas, a gente, primeiro assim, deixar muito claro, gente, tomar cuidado para a gente não milindrar quando a gente fala pasta. Porque quando nós falamos pasta, nós estamos falando luta, nós estamos falando espaço, nós estamos falando de lugar. Nós não estamos falando de pasta como subjetivo, como um cantinho para alguém ficar. Pasta é luta. Pasta tem o mesmo poder que diretor dentro do Ocupa. Então, a pasta preta, a pasta da mulher, a pasta PCD. Quando o carnaval falaria de pasta PCD?
Nós estamos falando de pasta PCD, que são dos portadores de deficiência física e daí em diante. Pô, isso é muito importante. E o Carnaval não olhava dessa forma, a gente está olhando, inclusive, buscando parceiro para isso. Tivemos uma negativa essa semana, mas a gente vai em busca de um positivo em breve. E também a pasta LGBTQIA+. Olha que muito louco. E quem representa a pasta do LGBTQIA+, conosco? Salete Campari. Será que nós estamos mal representados? É brincadeira, é uma representação, uma representação pura, né, disso daí. Então, nós falamos de pastas importantíssimas que trazem para a gente, não é só a questão. Essa semana ficou muito claro para mim uma situação. E, na verdade, eu sempre falo sobre isso, como palestrante, como empresário, eu falo o seguinte: quando você reivindica um posicionamento, você tem que ocupar aquele posicionamento de forma firme. Então, se eu sou mulher e eu estou querendo um espaço em algum lugar, quando se tem esse espaço, eu tenho que ocupar ele, eu tenho que agarrar, morder o pescoço de alguém e falar, mano, nós estamos juntos nisso aqui. Não é porque foi dada uma oportunidade, mas é porque existe a possibilidade. Então, o Ocupa, ele tem a pasta da mulher, ele precisa ser muito bem tratada. Nós estamos abertos, quem for mulher de dentro, de fora do Carnaval e quiser vir conosco, é extremamente convidada. A pasta preta da mesma forma. Nós estamos com raça na pasta preta, e olha que engraçado, né? Vou abrir para vocês aqui, vou confidencializar um negócio aqui, o raça não tem problema nenhum, porque é o que eu falo, quando você é transparente, você não tem medo de falar de ninguém, porque o que você fala na frente do cara, você fala por trás também. O raça me chamou no particular e falou, Pedrão, é mó treta esse negócio, mano, é mó bronca esse negócio de segurar a pasta preta aí, mano. Eu vou segurar isso aí, só que, puta, mano, é pesado, e a luta é forte, tem que vir mais gente comigo. Eu sei, a luta é forte, precisa de mais gente. Sozinho não vai, não é a pasta preta, não é a pasta mulher, não é a pasta LGBTQI, nem a PCD, não é nem os blocos, a gente não vai conseguir nada sozinho. Por isso da reunião de ontem. Então eu falei para ele, fica tranquilo, raça, fica tranquilo, irmão, você tá comigo, tá com a gente aqui, existe essa luta, a gente vai junto, vai fazendo outras coisas paralelas, vai criando projeto, vai chamando o povo, entendeu? Porque quando você nasce, tem uma dificuldade muito grande. Na verdade, assim, quando você nasce como um todo. É igual criança, a mesma coisa, cara. De novo, eu tenho um jeito meio particular de falar, vai vendo. Criança, nasce tudo... Não, mentira se a gente falar que criança nasce tudo bonitinha. Tem umas que nascem um pouco mais feinha e tal. É normal isso aí, velho. Não é nada de anormal. Só que a gente tem que acreditar, vai falando sobre a criança, tal, vai acreditando, vai dando... possibilidades para ela crescer um ser humano bom, e assim deve ser em todos os lugares. O Ocupa não nasceu bonitinho não, velho. O Ocupa nasceu feio, porque inicialmente todo mundo ficou olhando assim, ei, será que não é porque a Aline é candidata? Pô, a Aline é candidata, vamos apoiar ela. Se eu não votar na Aline, no mínimo eu vou falar que a Aline é uma pessoa boa e alguém vai votar nela, alguém que está do lado se identifica com ela e vai votar. E daí em diante, cada um vota em quem quer e como se identifica. Mas a gente tem que saber que, se a gente quer uma coisa diferente, não vai ser dando camiseta, não vai ser dando espacinho em algum lugar, que a gente vai conseguir alguma coisa. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, o Carnaval de Rua tem que mudar a mentalidade. Não vai ser por um terreno que a gente vai votar em alguém, porque o terreno amanhã os caras vão lá e tomam da gente. Agora, quando a gente fala que é por um projeto de lei de tombamento do Carnaval como bem imaterial, mano, aí nós estamos falando de outra situação. Nós estamos falando de outra situação. A Aline, eu tenho certeza que ela vai brigar por lei do Carnaval que vai se eternizar. Então, a camiseta rasga, mano, a camiseta vai acabar. Inclusive, Caco, depois se você quiser mandar a camiseta dessa aí pra mim, eu guardo, viu? Não é nada, amigo? Pedro sendo Pedro. Ela pegou de surpresa agora. Pedro, concordo com tudo que você falou. Eu vou guardar essa camisa. Maior amor. Só que vai ter um tempo que a traça vai comer, vai rasgar, vai deteriorar. E aí,
vai ficar lembrança aqui, tudo bem. Mas, de repente, Caco, se a gente aliar uma parceria de um projeto de lei em que amanhã a gente vai ser lembrado, amanhã, de repente, a gente passa, os nossos filhos, nossos netos vão estar pulando carnaval na rua do jeito que eles quiserem, porque é legítimo isso, e os caras vão lembrar, vão falar, porra, olha o que os caras fizeram, permitiram que o carnaval se eternizasse. Porque da forma que o carnaval de rua está hoje, ele não se eterniza. Hoje o carnaval de rua não é nada, ele está solto. É uma nuvem que acontece só em fevereiro, acabou. Exatamente isso. Então a gente tem que brigar por coisas consistentes. Então vamos junto, e por isso que a gente agradece. Cada pasta, gente, tem espaço em todas as pastas. O pessoal fala, e se eu quiser ser presidente? Vai ter espaço daqui 2 anos, 3 anos. Se eu quiser ser vice-presidente, daqui 2 anos, 3 anos, vai ter espaço. Se quiser ser tesoureiro, daqui 2 anos, 3 anos, vai ter espaço. Agora, vamos trabalhar agora, porque daqui 2 anos, 3 anos, o trabalho vai estar feito. E tão sólido que nenhum presidente que entrar no Ocupa ou em qualquer situação vai conseguir destruir. E é isso que a gente está tentando fazer. Perfeito. Pedro, eu não posso deixar de frisar, de acordo com tudo que você disse, certo? Mas está aqui a Aline Drica, que vai entender muito bem o que eu vou dizer, e eu, enquanto homem negro, certo? Sei também porque passo em algumas situações, certo? Essa situação do, olha, vamos ocupar, ela é necessária, por isso, do nome Ocupa, e você explicou muito bem. Mas, simplesmente, o fato de você ocupar e não ser ouvido, não ser acolhido, muitas vezes intimida a pessoa de chegar. E é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós estamos fazendo com... Dentro do bloco, eu também falei, Drica, vem comigo, certo? Meninas, vamos junto, porque é isso que nós precisamos, Pedro. Ontem, quando a Aline mencionou, sou a única mulher, certo? Não foi a voz menos ouvida, certo? Foi lindo, mas só que assim, a sensibilidade, a situação é diferenciada. Porque se ela falasse algo que desagradasse, certo? Seria assim uma voz calada, porque não teria um coro que iria entender a mesma situação, a mesma dor. E é isso que a gente precisa fazer, com que todas, entende? Todas, todos e todas se sintam à vontade no espaço. Porque quando você é único, você não está à vontade. Você sabe que você é uma voz calada, por mais que você fale. Certo? Então, Aline, estou contigo, nós vamos colocar a mulherada, nós vamos colocar a trans, LGBT, vamos ocupar, entende? Ocupa é lugar para todos chegarem, eu estou me sentindo já. Ocupa, esse programa quebrou todos os protocolos. Exato. Porque agora eu me coloquei enquanto Ocupa, e nós, de fato, precisamos sim abrir espaço para que seja ocupado, de fato. Então, enquanto a Aline estiver falando, mais uma vez, eu sou a única mulher, é porque nós temos que reconhecer que estamos errando em alguma situação, entende? E abrir esse espaço para que ela chegue. Aline, eu vou estar acompanhando isso, espero que em breve você fale isso. Não sou mais a única mulher, estou com minhas falhas aqui e todas acompanhando e se sentindo à vontade. Mas bora lá, Drica, vamos dar sequência à nossa... Só quero ver se a Aline tem alguma coisa para complementar dessa situação. Não, eu quero sim. Tá um pouquinho afetado. Então, não, é porque o Caco falou uma coisa que é muito bacana, né? Você se colocou num lugar, eu como homem negro, e aí a gente está falando de representatividade. Olha só o que é o ocupa, a palavra ocupar todos isso. Eu tenho uma ideologia de vida que eu tô na política há 17 anos, né? Tem relação partidária, fui candidata outras vezes, mas eu sou um movimento político, eu não sou um movimento negro, eu sou uma mulher negra em movimento, e o meu movimento é de ocupar os espaços. E aí, quando a gente quer ocupar espaço, para a gente entender que é representatividade, é a gente ter capacidade de fazer as coisas, entendimento crítico, capacidade de execução, entender como funciona. O Pedro é de uma família de carnaval, tem o bloco, ele sabe o que é isso, ele vive o bloco, ele vive o carnaval. Vocês do bloco também, a Drica, o programa fala de carnaval. Vocês inovaram agora nesse movimento de fazer um concurso da música online. Olha só que bacana, vocês não se acomodaram, ou seja, vocês vivem isso, e ocupar é isso, mas ocupar com categoria. Então,
eu fiquei, assim, obviamente é sempre um impacto você chegar no lugar e ser única. É chato ser a única sempre, ou sou a única preta, eu que vivo no meio de políticos brancos, a maioria das vezes, eu era a única preta, a única mulher, enfim, a única jovem. A gente precisa de mais gente. O Pedro falou do raça, que falou, poxa, vai ser mó difícil. A pasta preta, vai ser difícil, tudo vai ser difícil. Não tem essa, mas a gente precisa de mais gente. Uma andorinha só não faz verão. Então, a gente realmente está construindo um movimento que eu estou muito feliz. E aí, eu queria falar uma coisa. Ontem eu fiquei tão orgulhosa do Chicão, tão orgulhosa dele fazer uma apresentação, sabe? Ele estava nervoso, mas fez a apresentação calma, apresentou dados. Olha a nossa equipe. O nosso pessoal é muito inteligente, tem muita capacidade. O Ocupa não está de brincadeira, meus senhores. Bora ocupar. Isso é verdade, não está de brincadeira mesmo. Muita coisa vai vir por aí, a gente tem uma expectativa enorme e estamos juntos, lado a lado, como disse a Aline, para preencher tudo isso e trazer realmente, de fato, as pessoas que têm interesse. Eu acho que as pessoas elas estão assim observando para saber como é que vai acontecer, porque elas já estão tão assim desgastadas com certas situações que às vezes elas não acreditam que está vindo algo bom realmente que vá. A gente tem que apostar e fazer uma força de correr junto para poder conseguir algo, né? Eu já até cheguei a comentar que a gente já teve em algumas reuniões onde a gente não se sentia representado, onde eram faladas coisas que a gente não conseguia nem mesmo desenvolver no carnaval, porque é diferente do que a gente está na rua e a gente está ali fazer e as pessoas estão lá só ditando como fazer e não põe a mão na massa. Então, o Ocupa está aí, a gente está batalhando para isso e, como já foi dito, ouvindo as regionais, ouvindo vários representantes, buscando ver o que é a dificuldade, o que pode ser melhorado, não sendo só uma ou outra situação, mas ouvindo de cada ponto o que está acontecendo. Isso é muito importante, de fato, eu tenho acompanhado e realmente está, assim, maravilhoso, e eu estou acreditando e acho que muito mais o pessoal está vendo que isso realmente vai acontecer, a mudança, a diferença, a representatividade de fato, né, Caco? Sem dúvida. Vocês mencionaram isso muito bem, certo, e a Drica colocou também a situação bem desenhadinha, sair da zona de conforto. É aquela história, deixar de esperar chegar o mês X para chegar no fulano de tal, perguntar quantas camisas ele vai precisar, quantas camisas, entende? Porque nós somos além disso, entende? É muito além de banheiro, camisa e o trio, no caso, para blocos que saem com trio. Nós somos muito mais que isso. Nós vamos fazer, em breve, já vou até adiantando aqui para vocês que estão nos acompanhando, certo? Um bloco para mostrar as ações sociais dos blocos que nós trabalhamos o ano todo, entende? Eu quero deixar aqui meus parabéns para o Marcos do Ecocampus, que está hoje aí, essa semana, inaugurando um trabalho maravilhoso lá na região, na Zona Sul. Gente, que é divino. Marcão, meus parabéns, meu irmão. Eu digo que você quiser vir falar sobre esse trabalho, as portas aqui na Rádio Boa Música estarão abertas. O programa Fala Paixão, com certeza, e conhecer isso, porque esse trabalho é maravilhoso. E bloco de carnaval é isso, gente. Cada um levanta uma bandeira, não necessariamente contra o sistema, cada um tem o seu estilo, a sua origem. Certo? E é isso que nós estamos falando, é sair da zona de conforto e em busca. E tem a outra parte, Pedro, que depois eu quero que você comente, certo? Que quando a gente sai da zona de conforto, a gente cobra e é cobrado. E eu, como departamento financeiro, não poderia ser diferente, então estou aproveitando aqui até para falar isso, eu vou cobrar. Mas eu não quero ser injusto com os nossos amigos. E, Pedro, eu gostaria que você falasse desse corpo diretivo. A Aline já mencionou sobre o Chicão, que, de fato, que apresentação belíssima, certo? Curta e transparente aquela história. É a flecha certeira, certo? Não respingou em canto nenhum, ela foi certa, direta no alvo, todos entenderam, não teve questionamento posterior, porque o Ocupa é aquilo que ele desenhou. Foi muito breve, porém, ele foi certeiro. E eu gostaria que, para não ser injusto com os nossos parceiros, você comentasse
sobre o corpo diretivo. Pode ser, Gabriel? Poxa, fácil. Isso é fácil de falar, porque é o seguinte, por que é fácil de falar sobre isso? Uma coisa bem interessante, eu gostaria de falar sobre uma determinada situação. Quando a gente monta alguma coisa com pessoas que nós conhecemos, é mais fácil. Se você vai fazer um churrasco, quem que você chama? Seus amigos. Você vai casar, quem que você chama? Seus amigos, seus familiares. Você vai montar uma empresa, você chama pessoas que você conhece. E aí, como que é você montar uma situação de tamanha importância com gente que você nunca viu na vida? Pessoalmente, eu e a Aline, nós nos conhecemos agora. Você, Caco, a mesma coisa. O Francisco, o Humberto, o doutor Eric, que está voluntário no negócio, que bacana. Humberto, o Gil, me ajuda para não esquecer não, porque senão depois o cara me mata. Então, é verdade. Todos eles, pessoas que eu não conhecia, que eu não conhecia de forma alguma, eu nunca passei nem na porta dos caras. Aí a gente começa a se conhecer e você tem que, primeiro, romper a barreira será que ele está querendo alguma coisa? Você rompe essa barreira. Depois, aonde ele quer chegar com isso? Depois, o quanto eu vou ferir o meu amigo por estar aqui numa situação que às vezes é até um pouco contra o que o cara já fez até agora. Então, o cara ele tem que abrir mão de algumas coisas para uma situação bem diferente. E aí, a diretoria do Ocupa foi composta... Eu vou falar aqui, gente, olha, primeiro, deixar bem claro, eu não tenho religião, tá? Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, bastante em Deus. Eu tenho um pezinho no kardecismo, porque eu tenho um pouco de mediunidade e algumas outras coisas que um dia a gente fala só disso depois. Meu parto foi médio, depois que eu falei do Pedro Marcelo. Meu parto foi feito por um espírito, e não justamente por uma pessoa. Depois eu conto sobre isso, uma outra situação. E aí, então, eu tenho um pezinho lá no kardecismo, tal, bacana. Mas essa comissão, ela foi feita por Deus, velho. Não tem outra situação. Porque gente, o Francisco Haddad, aquele menino é um espírito divino. Ele é maravilhoso. Poxa, estrategista, ele monta as planilhas, maravilha, ele complementa. Então, a gente tem espíritos bons na comissão. Algumas pessoas ainda, claro, nós estamos convencendo eles de se convencerem. Olha que interessante isso. Não é da hora isso aí, velho? É o seguinte, às vezes, vamos supor, eu falo para você assim hoje, pô, tá mó sol, eu vou pra praia e amanhã vai fazer sol também. E aí eu começo a me questionar o seguinte, será que amanhã não vai chover? Será que eu vou ter gasolina até chegar lá? Será que... Então eu começo eu mesmo me questionar das coisas, de coisas que dependem só de mim. Então eu preciso... Alguns dentro da diretoria precisam se convencer, não mais na gente convencer eles. E eles estão passando por um processo normal de adaptação. Também tem o período eleitoral, tem o período aí que ainda está aberto, uma janela de projetos de lei, e muitos ali são produtores culturais, pessoas que trabalham com a cultura, com a música, e não é fácil, nessa pandemia, você depender disso, do seu trabalho, e ter, de repente, que fazer um trabalho voluntário, porque o Ocupa é voluntário, por enquanto é voluntário. Extremamente voluntário. Ah, Pedro, então quer dizer que vocês nunca vão ganhar salário dentro do Ocupa? Não, nós vamos ganhar salário sim. Quando tiver que ter salário, nós vamos ganhar. E os próximos presidentes ganharão. Ah, mas por quê? Porque ninguém trabalha de graça. Porque eu tenho 3 empresas para cuidar minha, e quando eu paro para falar do Ocupa, eu duro pelo menos 2 dias falando do Ocupa. Quem vai pagar minhas contas? Quem faz as coisas para mim? É trabalho meu, assim, não é fácil falar disso, viu, gente? É polêmico. Porque tem algumas pessoas que olham e falam assim, nossa, então quer dizer que você já está pensando em ganhar? Não, eu não estou pensando em ganhar. Eu tenho a minha vida financeira, graças a Deus, estável, eu não dependo do carnaval, nunca dependi, 40 anos não dependendo do carnaval, não vai ser agora que eu vou querer ficar rico com o carnaval. Pelo amor de Deus, já devia ter ficado antes.
Então, eu não dependo do carnaval. Mas é claro que a gente precisa criar uma estrutura, porque amanhã ou depois as pessoas vão ser cobradas, como você disse, Caco. Eu dei essa volta para falar exatamente disso, tá? Porque o cara vai ser pago e ele vai ser cobrado. Para ser cobrado, ele precisa ser pago. Não tem como você fazer um trabalho voluntário. É horrível você fazer um trabalho voluntário e ser cobrado. Faz 16 anos que eu tenho um projeto chamado Projeto Aprendendo com o Samba. Faz 16 anos que todo ano eu tenho que dar satisfação para alguém. O pai deixou o moleque na rua. Eu pego o moleque, levo para lá para dentro, dou alimento, dou roupa, ensino a tocar, dou emprego. E aí o pai vem para mim e questiona: mas e de onde você tira dinheiro para fazer isso? Eu falo: amigo do céu, pelo amor de Deus. Então eu tenho que justificar até o dinheiro que eu ganho no projeto social. Então, para a gente ser bem transparente, o Ocupa vai ser transparente sempre. Nunca vai ter uma conversa, uma reuniãozinha, eu e um patrocinador. Sempre vai ser eu, mais alguém da diretoria e um patrocinador. Sempre alguém da diretoria e nunca escuso, nunca um brinde. A gente está criando regras para que as coisas sejam formadas de forma a não ter nenhum tipo de problema de caráter, de desvio de caráter depois. Então, é difícil ser cobrado. Em 2 meses nós estamos sendo cobrados por coisas que pessoas não fizeram desde 2012, tá? Só para você... vou até mandar um recadinho aqui, rapaz, você que está cobrando a gente aí para fazer alguma coisa, você está no carnaval desde 2012, viu? Nós estamos de olho no você. No carnaval de rua, pelo menos. Então, dá um tempinho aí que a gente vai fazer. A gente até precisa da sua ajuda. Aproveito, já que você falou de cobrança, e eu entreguei, né, falando da parte financeira. É muito importante isso que você está falando, que a Aline, melhor do que ninguém, conhece isso, assim como muitos de vocês que estão acompanhando. Gente, quando nós falamos de carnaval, falamos de dinheiro público, entende? É disso que nós vamos estar falando. Tá? E a prestação de contas não é como muitos imaginam. É muito complicada. Então, por isso a gente está falando, sim, de cobrança séria. Porque quando se mexe com o poder público, não é a bagunça que muita gente imagina. Nós sabemos que tem, sim, desvios, nós sabemos N situações, mas também tem comprometimento, tem responsabilidade, que vai entrar em questões muito técnicas, que seriam dotações públicas, onde o dinheiro é destinado, e é nessa que, por falta de conhecimento, muitas vezes nós cidadãos vemos o dinheiro indo para o ralo e não conseguimos fazer ele parar, porque ele está sendo desviado indiretamente para um caminho certo. É essas torneiras que a gente vai ter que aprender a fechar, certo? Porque a gente sabe que entra muito dinheiro e a culpa sempre cai no carnaval, e depois eu quero falar isso com vocês, e a Aline, eu acredito que vai encerrar, que eu estou aqui cronometrando, mas antes de você ir embora, eu quero te ouvir, mulher. Que é justamente sobre isso. O carnaval, ele está vivendo uma situação complicadíssima de ser demonizado há tempos. Estão usando dessa vez a pandemia. Mas a gente sabe que muito antes de pandemia, em várias cidades, em especial do interior, já deixou de ter carnaval há muito tempo. Só que agora estão pegando as grandes capitais. Então, nós, gestores do carnaval, temos que tomar muito cuidado. Eu volto a frisar essa situação de que carnaval só com vacina. Certo? Falei isso outras vezes. Em um país, certo, onde não se preza pela educação, não se preza pela cultura e desrespeita e desmoraliza a ciência e a tecnologia, me desculpe, a gente está voltando com situações de doenças, certo, que tem a vacina. Incrivelmente, num período de pandemia, certo, as pessoas não estão indo se vacinar de outras doenças que têm a cura, que têm o tratamento. Então, vamos deixar de ser hipócritas, certo? E ser muito realista. Prestem atenção, gestores públicos, e prestem mais atenção ainda, os gestores de movimentos culturais, em especial o carnaval, o que nós estamos falando e fazendo. Porque existe um movimento muito grande contra tudo isso, certo? Que seria o carnaval, que está nos demonizando. Eu já disse, eu discuto
a forma de fazer o meu carnaval. Não discuto data, porque data litúrgica não se muda, a não ser que a gente mude data de Ano Novo, Carnaval, Páscoa, tudo. Eu sei que isso não vai ser possível nesse momento. Então, eu não discuto datas de Carnaval. Carnaval é uma data litúrgica. Entende? Independente da profissão de fé de cada um, devemos nos respeitar como gestores dos movimentos culturais. Ok? Mas, Aline, não estendendo, estou jogando para você fazer algumas observações aí, suas considerações. A gente vai estar deliberando, mas um minutinho só. Eu tenho que dar um outro recado que eu recebi aqui da Central, que está se tornando complicada essa situação, Drica. As minhas redes, assim, eu trabalho com Face, essa semana ela deu alguma subida. Eu quero agradecer, mas, gente, eu não sei falar, não sei português e tenho dificuldade com algumas tecnologias. Então, estou mandando um beijo para o pessoal do Japão, muita gente do Japão vem nos acompanhando, quero deixar assim como os demais países, e agora da África, inclusive nas redes sociais, estou recebendo alguns amigos da África, agora acho que de Dakar, alguma coisa assim, também entrou agora. É isso, Rick? É isso mesmo, pessoal. Quero agradecer. Nós temos mais de 343 pessoas da África acessando, mandando parabéns, mandando os coraçõezinhos. Inclusive, Dakar, gente. Nos bastidores, até mandei pro Caco, né? Falei, gente, esse país é da África, Dakar, porque é a primeira vez que recebemos acessos de Dakar. Então, graças a Deus, está crescendo muito esse programa na África também. Japão, não preciso nem falar. Bastante, já tem os acessos de Japão já há bastante tempo. Inclusive, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho como está o pico de audiência dos países acessando a Rádio Boa Música FM e o programa Fala Paixão. Vamos lá. Tô mostrando aqui para vocês em tempo real. Os Estados Unidos, gente, tá sempre ali no topo, acessando em primeiro lugar a nossa rádio. Vocês estão vendo aqui no gráfico, mais de 52 mil acessos, continua firme e forte. Brasil está em segundo lugar, Japão, depois Canadá e assim vai. Portugal caiu para último, mas a África está começando a nos acompanhar. Então eu fico muito feliz aí, mandando um abração para todo mundo da África que está aí acompanhando o programa Fala Paixão nesse momento e mandar até um coraçãozinho aqui. Parabéns, Caco, parabéns, convidados, parabéns, Drica. Obrigada, Rick. Vamos passar lá para a Aline, né? Que é assim, a gente tá não, primeiro, o Ocupa está aqui para Fala Paixão. Você falou da demonização do carnaval. Específico agora na pandemia, né? Que as pessoas começaram a falar: mas a prefeitura, o governo já sabia que tinha o vírus em São Paulo, como é que deixou fazer o carnaval? Os presidentes de blocos são irresponsáveis. Eu ouvi de tudo, mas que a demonização dos blocos de rua foi unânime. E aí eu acho que a gente tem que colocar assim num lugar de eu sou dessas também, de que a gente precisa ter uma vacina para se pensar em fazer um carnaval tradicional. O que a gente não pode pensar? Da mesma maneira como os blocos e as escolas de samba, o carnaval ele não é um dia, ele não é um desfile. A gente tem uma produção ali, tem uma cadeia criativa, econômica, vamos colocar ali no dinheiro, de gente que trabalha o ano inteiro, de loja que produz insumo, de costureira, e é uma galera que está à míngua. E aí nós estamos num momento onde a lei emergencial da cultura, 6 meses de emergência não chegou. Então eu não sei o que vem depois da emergência para esse governo, né? Porque é míngua. Então, todos os produtores de cultura, as pessoas que ganham algum dinheiro subsidiado dentro dessa economia econômica de cultura, não está fazendo nada. A não ser quem conseguiu se reinventar, foi virar Uber, quem teve condições de pensar num plano B, porque, enfim, a cultura realmente ficou a par. E aí, o que a gente precisa fazer? O meu bloco da Tia Ruth, a gente faz instrumentos recicláveis, não sei o que, faz oficina. Isso não é, só que eu preciso ter eles ali presencial, porque tem toda uma técnica, precisa do professor, o aluno precisa ver. Dá para fazer isso agora? Não dá, não vamos fazer. Mas o que dá para eu fazer pensando para manter toda essa organização, para eu manter essa chama acesa, para eu manter esse jovem que a gente vai pensar que está isolado dentro de casa,
para quem mora numa casa grande, que mora poucas pessoas, você ficar em isolamento social na sua casa já é complexo. Pensa para quem mora 5 pessoas em 15 metros quadrados. Que é esse jovem que o meu bloco atende. Que é esse jovem que muitos blocos aqui do Ocupa e dos nossos parceiros fazem projetos sociais. Estão pensando, um bloco, querendo ou não, que faz um projeto social, ele é um braço do Estado. Ele está sendo um alicerce do Estado para atender aquele menino e aquela menina que o Estado falhou. O Estado falhou porque não deu educação, o Estado falhou porque ele não tinha cultura, e o bloco está fazendo isso. Então a gente precisa entender que o bloco Carnaval de Rua, a ponta do iceberg é o desfile. Mas a gente tem muita coisa antes. Então, eu concordo que a gente não pode fazer o desfile sem ter uma vacina, porque é insano, é loucura demais. Não dá para a gente dizer que é uma gripezinha, porque não é. Mas a gente precisa reinventar. A gente precisa pensar e dialogar com o governo, dialogar com os gestores públicos. O que a gente vai fazer para entreter essa juventude, para entreter a população que está dentro de casa enlouquecendo? A gente tem um pico de pessoas e a cultura salva, né? Eu sou gestora cultural e eu entendo que a cultura, ela educa, a cultura, ela cuida da saúde física, a cultura, ela cuida da saúde mental, e a cultura é economia, ela é dinheiro, você arruma trabalho, é economia criativa. Então, o que a gente pode fazer com essas pessoas que estão no momento de isolamento social e não pode ir para uma festa, não pode ir para um show, porque é perigoso, porque não pode ter de fato? Será que o carnaval ele não pode pensar numa maneira? A gente não pode ser um braço da gestão para pensar em alguma coisa para se fazer? Porque aí você cuida de todas as pontas. Você vai ter ali a grana da pessoa que trabalha com bloco, que ela também não vai estar correndo risco, mas ela vai estar produzindo mentalmente e ela vai estar ganhando com isso, ela já tem um prazer, a gente vai estar passando prazer para o outro, que vai estar, mesmo que seja por aqui, ó, na telinha, a gente está conectado, a gente está junto, mas está longe ao mesmo tempo. E é isso que a gente precisa pensar. Então, eu friso muito em todas as nossas reuniões do Ocupa, que a gente precisa achar o meio. Depois que a gente organizou, a gente precisa achar o caminho do meio. Não pode ser nem muito lá, nem muito cá. A gente não pode deixar de existir. Perfeito mesmo. A sua fala, ela vem de contra, bem isso mesmo, porque o que acontece? Assim como as drogas, quando você não discute, você dá espaço para a ilegalidade, ela não deixa de acontecer. Entende? E o que está acontecendo hoje, quando a gente fala de carnaval, certo? Que não vai ter a massa na rua, se você não discutir isso hoje, certo? Nós sabemos que já está acontecendo. Certo? E muitos blocos, inconsequentemente, vão para a rua, que esse é o maior perigo. Certo? Eu acho a atitude mais inconsequente que tem, porque é um ato suicida. Entende? Diante do cenário que nós estamos vivendo, é uma coisa absurda. Mas se o governo não parar, porque a escola de samba está dentro do espaço fechado, mas o carnaval de rua, em especial, certo? Com todo o respeito, não estou dizendo do povo da arrastão pelos cadastros, aqui. Estou dizendo de pessoas inconsequentes, que vai colocar lá o seu carro na rua, vai juntar sua bateria e não generalizo, certo? E não sou contra pancadão, quero deixar isso bem claro. Que para mim é sim um movimento cultural, mas fazer toda essa situação que está acontecendo nesse momento é complicado. O governo ele não pode fingir que não está acontecendo essas coisas. E ele tem que discutir meios de dar segurança para essas pessoas, que é questão de saúde pública. E é isso que eu não estou vendo acontecer. Estão discutindo datas, mas não formas de dar segurança a essas pessoas. Você falou a palavra-chave. A gente está discutindo data e não formas. A gente precisa discutir formas, eficácia, sem correr risco. É justamente isso, Caco. Perfeito. Minha linda, mas assim, eu vou começar contigo. Dê suas considerações finais. Quer fazer alguma observação, Drica? Não, eu estou mais preocupada do que ela com o horário. Não pode falar em horário comigo. Falou em horário para mim, falou que tem que sair, eu já fico assim, paciente. Eu tô aqui olhando para. Sim, chegou num ponto realmente que a gente e é um ponto que realmente a gente sempre está discutindo e quer saber como é que vai desenrolar isso, né?
Mas, enfim, Aline, deixe suas considerações finais. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui conosco. Vamos nos falar ainda muito mais, com certeza. Mas hoje eu sei que você está com o seu horário aí estourado. Aí só que você deixa essas considerações e a gente te dispensa. Gente, eu queria agradecer, é sempre mesmo um prazer participar desse programa animado, essa gente preta bonita e pra cima, que a gente é muito mais da hora. O meu presidente lindo, Pedro, eu queria falar uma coisa que o Pedro falou agora há pouco, na fala dele, e ele fez uma coisa que é um risco, né? Porque a gente está aqui desenvolvendo a comunicação, a fala. E a mensagem, ela é interpretada pelas pessoas, cada uma de uma maneira diferente. Mas o Pedro, ele tem muita coragem. Ele é um homem de muita coragem, porque ele tá deixando claro todos os objetivos. Ele briga com as pessoas, com toda a diretoria, não sei o quê. Gente, eu não quero fazer sozinho. Alguém precisa estar comigo nessa reunião. É de reunião de incentivo, de fornecedor, não importa. Ele não quer estar sozinho porque ele está abrindo espaço para as outras pessoas. E isso é um movimento de muita grandeza. Então eu reconheço esse movimento dele e a gente também não se conhecia. E é isso que ele falou, né? Você junta pessoas que você não conhecia para fazer uma coisa super importante. É um homem de coragem. Verdade, falou tudo. Ali. E eu sou muito feliz por poder participar desse movimento. Queria agradecer por ter sido convidada aqui por vocês, para a gente poder falar um pouquinho do Ocupa, poder contar um pouquinho das nossas ideias. A gente precisa espalhar cada vez mais o Ocupa por aí, que a gente vem grande. E a sucessão com certeza vai ser para dar continuidade cada vez mais. Contem comigo para o que puder e quiser, que estamos juntos. Aline, antes de você desligar, espera só um pouquinho, eu vou falar só uma coisinha aqui, senão a audiência dela vai embora junto com ela, e eu perco a oportunidade. Ó, pessoal que está ouvindo a Aline aí, o Ocupa está nascendo, o Ocupa não tem dinheiro, o Ocupa não tem patrocínio, não tem nada. Mas se você quer apoiar o Ocupa, apoie, porque nós estamos precisando de apoio. Seja você empresa, seja você cidadão, seja você que quer conhecer um pouco mais do carnaval, apoie o Ocupa. Pedro, eu quero apoiar o Ocupa, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Qual que é o problema? Me fala, eu mando minha logo para você, você coloca lá na sua rede social e fala que apoia o Ocupa. Isso já é fundamental para a gente. Pedro, eu quero apoiar o Ocupa, eu gostei pra caramba do Ocupa, eu quero fazer um adesivo e colocar no meu carro. Posso? Pode, deve. Porque o Ocupa é um movimento que nasce para nós, para todo mundo. O Ocupa está dentro da sociedade. Então, só aproveitei a audiência da Aline, tá? Porque senão depois ela vai embora. É nada. Gente, um grande beijo, viu? Eu preciso correr mesmo. Obrigada. Sempre bom estar contigo, Aline. Beijo, Aline. Aline, mostra seu motorista, mostra quem é que está com você de motorista aí, que a gente ficou curioso. Cadê? Não, agora eu tô sozinha no carro, ele já desceu. Ele foi entrando na frente. Tá dizendo que você tá preso no trânsito. Beijo, gente. Tchau. Antes de você dar continuidade no assunto, Caco, eu sei que você tem novidades aí para apresentar nesse mês de aniversário do... Nem falamos do aniversário. Do Fala Paixão. Conta aí qual vai ser a novidade que vai ter para os próximos programas, para que a gente possa compartilhar aí com vocês. Não, dos próximos programas eu estou vendo aqui, é coisa... Não vou falar agora, gente. Mudança de planos. Mudança de planos? Vamos falar dicas da rainha, como eu já mencionei, certo? Com a nossa rainha, ela vai estar falando justamente sobre essa magia do universo feminino. Aguardem que vem coisas boas por aí. Acompanhe nossas redes sociais. Por favor, Drica, eu prefiro que você fale. Que, como disse o Pedro, você vai dar mais audiência. Então, nossas redes sociais, nós temos lá o Bloco Paixão Mangueirense. Acompanhe, lá nós colocamos todas as nossas atividades e as novidades que estão acontecendo. Uma delas é o nosso uniforme, que a maioria já sabe, nós estamos aí com o novo modelinho 2021, e lá a gente sempre coloca as novidades, vai vir muito mais por aí, tem esses que quem tiver o interesse pode entrar em contato com a gente.
que nós vamos fazer encomendas ou vamos ver se já tem aqui o tamanho que você precisa para fazer a entrega, tá? A pronta entrega. E também temos o nosso Facebook, que é o Paixão Mangueirense, e Bloco Paixão Mangueirense, e também temos o nosso canal do YouTube, que nós estamos com a campanha para chegar a 1.000 pessoas. Se inscrevam lá, ajude a gente nessa... Nos dê de presente de aniversário, um cliquezinho, vai lá, se inscreva. Dá uma lançadinha lá no feed e venha com a gente. Isso. Acompanha a nossa história. Isso mesmo. E Instagram, pessoal, @bricashow, @cacopaixão, também pode nos chamar, que nós estamos à disposição aí para conversar com vocês. Diga, Pedro. Quando bater os 1.000, vocês sorteiam uma camisa dessa aí? Pode ser, só se for agora. Vou esperar até o final do programa, faltam 4 minutos, será? Não, mas com certeza, boa dica. Vamos seguir. Manda de novo aí, porque se até o final do programa... Vou fazer melhor. Se até o final do programa bater 1.000, eu vou comprar a camiseta e vou sortear isso aí. Vocês sorteiam. Maravilha! Estamos longe aí, olha, porque a gente está acompanhando vocês aí falando do país com essa porta. Repete então, Drica, pedir como o Pedro pediu. @Bloco Paixão Mangueirense no Instagram, Facebook, Bloco Paixão Mangueirense, e o canal do YouTube, Paixão Mangueirense. Vai lá e dá essa força pra gente, que a gente tem que chegar a 1.000. Maravilha. E Pedro, agora, para concluir o trabalho, já que nós estamos chegando no finalmente, certo? Fala pra gente sobre essa visita aí, que foi o assunto de ontem. Reforce aí. Claro que você não vai... Ou melhor, você já até passou, né? Mas diga pra gente aí como que vai ser essa visita, o que você espera e qual a expectativa. Primeiro falar de um ato histórico ontem, né? Pela primeira vez, o Carnaval de Rua de São Paulo se uniu com as suas associações e com seus representantes. Infelizmente, faltou talvez uma associação. A gente lamenta bastante, não vou mencionar nome, mas a gente lamenta muito. De toda forma, estiveram lá a BASP, esteve lá também o Fórum, esteve lá também a ABBC, é isso mesmo, né, Cássio? Caco, ABCC, Associação Brasileira de Blocos e Bandas Carnavalescas. Teve também isso. O Folia da Luz também esteve lá, e pela manhã nós fizemos a reunião com o Arrastão dos Blocos. Então, pela primeira vez em São Paulo, nós conseguimos reunir essas forças em prol do Carnaval de Rua de São Paulo. Isso por meio do Ocupa, isso eu estou muito feliz, e feliz também por esses representantes que, sem vaidade alguma, cederam e estão dispostos a trabalhar conosco para a gente ir em busca de melhorias aí também, em busca de melhoria para o Carnaval. Terça-feira nós temos uma reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, abriu a agenda para a gente está muito feliz com isso. Por quê? Porque nós vamos protocolar com ele alguns pedidos muito importantes para o Carnaval de São Paulo. Dentre eles, talvez um dos mais importantes neste momento é que o Carnaval de 2021 seja discutido com os blocos. Não foi discutido com os blocos até então. Todo o Carnaval de São Paulo já está discutido com a Liga, e o bloco de rua, que injetam na economia do país só 3 bi, né? Ou seja, 10 vezes mais do que o Carnaval de escola de samba, cada um com os seus méritos, mas o Carnaval de rua 10 vezes mais do que o Carnaval de escola de samba, e a gente não foi chamado para a mesa para bater esse papo e discutir. E eu tenho certeza que não foi por maldade, o prefeito ele se abriu aí para poder conversar conosco, talvez alguma falha na comunicação, ou não havia antes uma representatividade que cobrasse isso. O Ocupa foi lá, cutucou, e eles, graças a Deus, abriram as portas para a gente. Nós estaremos lá na terça-feira, às 16h, falando sobre Carnaval 2021, sobre formas de Carnaval 2021. Também falaremos sobre o orçamento para o Carnaval, falaremos de outras pautas muito importantes para o Carnaval, como também nos trouxeram aqui a demanda de um Carnaval livre
né? E a gente precisa discutir isso, porque é importante também a gente achar meios, achar saídas, como disse a Aline. Então, este é o momento e nós vamos levar também essa demanda para eles, dentre outras demandas que o Ocupa levará para a melhoria do Carnaval de Rua de São Paulo. Maravilha. Pedro, uma coisa, você falou sobre o apoio, mas assim, tem um bloco, quero participar, quero me inscrever, ou quero me associar. Como que faz hoje um gestor de um bloco que queira fazer parte do Ocupa? Nós temos já a nossa... Isso, desculpe, e dê as considerações finais que estamos estourando nosso tempo. Né? Eu acredito que vai dar tempo de ler umas 2 mensagens para a gente seguir para a semana que vem, na verdade amanhã, na nossa FM, né, nós continuaremos com o programa. Vou ser bem breve, porque as redes sociais ainda estão em construção, então vou ser mais prático. Podem mandar mensagem para o telefone 940 19 35 16. Sim, é o meu WhatsApp. Só não pode mandar de madrugada, mas pode mandar lá uma mensagenzinha, falar assim, Pedro, quero participar, quero apoiar, quero fazer parte. Ok, aí eu incluo lá no grupo do WhatsApp e lá dentro a gente vai passando todas as informações das redes sociais que já estão a todo vapor, mas é melhor passar o WhatsApp primeiro porque é mais próximo. O Ocupa, ele vai ter um jeito antigo de falar. Sabe aquele jeito do vizinho, que o vizinho passava uma xícara de café ou uma xícara de açúcar pela cerca? É o que o Ocupa vai fazer. O Ocupa quer proximidade, quer falar com você que tem bloco, entender a sua demanda. Isso não é política, tá? Isso é, de fato, melhoria para o Carnaval de Rua de São Paulo. A gente só vai saber se ouvir você, se passar uma xícara de açúcar para você e você a xícara de café para nós, e junto a gente adoça esse caldo aí e faz uma coisa maravilhosa para o Carnaval de 2021, com certeza. 9 40 19 35 16. 9 40 19 35 16. Abertos aqui a qualquer tipo de contato. Provavelmente entra por minha pessoa, eu vou passar para os responsáveis aí, para o pessoal de comunicação, diretor financeiro e daí em diante. Fato. E se alguém tiver alguma dificuldade e não conseguiu anotar, nos procure que a gente direciona também para o canal certo, porque realmente vai acontecer ainda, está em desenvolvimento aí todo o formulário para poder estar preenchendo, mas enquanto isso não está pronto, nos procure o Pedro, que a gente já coloca vocês lá em contato e no meio disso tudo para poder acompanhar todo esse projeto do Ocupa. Legal. Então, gente, é isso. Não fique fora dessa. Nós vamos... assim, as considerações finais, certo? Mas antes disso, eu tenho que dizer, Drica, eu também estou um pouco ansioso, que nós vamos continuar por aqui, e daqui a pouco, no programa da Mama Lucy, vai ter Péricles. Olha que maravilha! E a gente vai estar acompanhando. É isso mesmo, né, meu diretor? Diga, Henrique. É isso aí, pessoal, e eu quero agradecer a todos vocês que estão nos mandando mensagem aqui no chat. Vou falar alguns nomes rapidinho. Eu quero agradecer a Rosana, que está parabenizando o programa. Quero agradecer a Cleonce Moreira da Costa, que também está parabenizando e dizendo: gosto bastante do programa, parabéns a todos. Quero agradecer também ao Tarso de Ribeirão Pires, e disse assim: os ataques ao carnaval existem há anos, a pandemia é só mais um complemento. E lotadas de jovens e ninguém diz nada, ninguém está falando nada, mas os ataques vão, claro, para o carnaval, é fato. O Pina de Portugal disse assim, peraí gente, desculpa, hipocrisia pura quando falam de carnaval de forma negativa. A Bárbara de Ribeirão Preto está parabenizando o programa, mandando um abraço para os convidados. Tiago e Suzy, da Zona Leste, parabenizando. Viviane, da Zona Leste. Diego, de Campo Limpo. E o pessoal do Capão Redondo e da Cá, que chegou mais pessoas aqui, estão mandando parabéns aí, os coraçõezinhos. E eu quero agradecer a todos vocês também que estão nos acessando pelo Facebook. Vamos lá. Maria Cristina Pires, o Luiz Sandoval, Vera Lúcia e outras mais pessoas. Muito obrigado pelos acessos aí, pessoal, vocês que fazem a nossa audiência crescer cada vez mais, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Drica e Caco do programa Fala Paixão e esse convidado, o Pedro Anacleto, que vai finalizar aí com a gente. Muito obrigado, pessoal.
Tamo junto, gratidão. É isso aí, gente. Pedro, muito obrigado aí pela participação, assim como a Aline, certo? Pode ter certeza que o Bloco Paixão Mangueirense, no que for possível, vai estar aí fortalecendo o Ocupa, com a intenção, claro, de fortalecer o carnaval da nossa cidade. Nós acreditamos, sim, no carnaval, nós acreditamos na cultura, e a cultura, assim como a saúde, eu sempre digo, certo? É o alimento para a alma, e ela nos deixa saudável. É diferente quem está doente ter que procurar um médico, eu sempre falo isso. A cultura, a música, a arte, ela nos dá esse alívio para a alma. Entende? Então, muito obrigado, meu querido. Até breve, porque breve estaremos aqui novamente na Rádio Boa Música falando sobre carnaval, porque aqui o samba não pode parar, mas, na verdade, assim, quando falamos do carnaval da cidade, é uma coisa mais ampla, não é, Adri? É isso aí. Antes de finalizar, eu quero deixar um beijo e parabenizar a Vanete, que está fazendo aniversário hoje. Sim, grande e Vanete. o Antônio Fumaça, que é o nosso Cartola, né? Que nós conhecemos como Cartola, que também fez aniversário essa semana. Um beijo para vocês, meus parabéns. Um beijo, Rick. Muito obrigado, Pedro. E estamos juntos nessa luta. Gente, continua ligado no Mama Lucy com Péricles. É isso aí, Cacá. É bom você lembrar, temos Péricles daqui a pouco, pessoal.